E chegamos ao fechamento do primeiro mês de 2026, fechamento da nossa carteira aqui de janeiro. E nesse vídeo você vai saber quanto eu recebi, como é que foi desenvolvido a nossa carteira, quais ativos eu comprei e qual é a projeção. Então fique comigo até o final que você vai descobrir se está valendo a pena ou não investir aqui no Brasil através dos FIIs e no exterior através dos ETFs. Então vem comigo. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras, e aqui você acompanha a minha jornada aí rumo à renda passiva com os fundos imobiliários aqui no Brasil e no exterior através dos ETFs. E o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aí o início dessa jornada aí no ano de 2026, né? O mês de janeiro já foi embora, estamos com um pezinho aqui em fevereiro, amanhã já é fevereiro, eu tô gravando esse vídeo dia 31 de janeiro, sábado. A intenção é mostrar aí como é que foi a nossa jornada nesse decorrer desse mês, quanto eu recebi de dividendos, vou dar uma projeção aí com relação aos ETFs e um apanhado geral de como foi a movimentação da nossa carteira aqui. A gente atingiu uma marca de R$44 mil. E também vamos estar dando uma olhada como é que foi o cenário aí no decorrer desse mês e fique comigo até o final que você vai descobrir aí quanto é que eu vou estar recebendo no decorrer desse ano, né? A nossa projeção dos dividendos para esse ano e quanto eu já recebi também agora em janeiro. Então vamos lá, nós começamos um mês extraordinário para a Bolsa Brasileira, né? Onde a Bolsa Brasileira atingiu as sua máxima essa semana, chegando a 184 mil pontos, exato, 64.691,05 pontos. Muito dessa entrada do dólar aqui no Brasil, muitos investidores internacionais, aí, o dólar entrando com vontade, muito do decorrer do que está acontecendo no cenário internacional, né? O Trump aí com a questão da Groenlândia e com relação a talvez uma guerra contra o Irã, desvalorização do dólar no mundo inteiro, isso refletindo no Brasil, os juros, né, brasileiro. Essa semana foi a reunião do Copom mantendo os 15% aí da Selic, mas com previsão para março. O mercado acha, né, prevê e tem com a sua expectativa que comece a cair os juros a partir de março. O Fed, né, o Banco Central americano, manteve a taxa de juros, mas com previsão também de cair esse ano pelo menos umas duas quedas aí de 0,25%. Então essa expectativa, o investidor grande, global, né, tá tirando o dinheiro dos Estados Unidos da renda fixa e procurando mercados com maior retorno, né? Então o Brasil foi uma dessas miras e fez com que a nossa bolsa aí, a B3, fez essa guinada aí que já está vindo desde o ano passado, né? A gente vai ver aqui, teve um crescimento nos últimos 12 meses de 43% o Ibovespa, né? Esse ano já está aí em 12, 13% arredondando de crescimento, e isso vai puxando todos os outros índices, né? Inclusive os principais índices agora são que eu acompanho principalmente. Eu não invisto mais em ações, já deixei de investir em ações no meado do ano passado. Decisão, se eu fosse pensar como arrependimento, eu poderia estar embarcado aqui nesse crescimento das ações, mas minha estratégia não é ação agora, nem é no futuro também, eu foquei no ETF. Mas aí, como eu estava falando, o IFIX também foi puxado aí por essa alta. Nesses últimos 12 meses, o IFIX cresceu 27,87%, esse ano já está em 2,17%, de janeiro para cá, o IFIX, né, que são os... O que é o IFIX? O IFIX é o índice que mede aí as principais, ou melhor, tem na sua cesta aí os fundos imobiliários. Então aqui é o nosso maior posição aqui na nossa carteira são os fundos imobiliários. E também essa semana teve aí chegando à sua máxima o S&P 500, que é um índice que eu acompanho também, que faz parte da nossa carteira através do VO, né? É a nossa maior posição aqui da carteira. Então, batendo aí os seus quase 7 mil pontos. Eu vi uma postagem aí do Trump dizendo que bateu os 7 mil pontos, mas aqui no Google está me mostrando que o maior patamar foi 6.968,6 pontos do S&P 500, mas já bate aí essa máxima aí nos últimos 12 meses, foi essa. O índice importante para mim é o dólar. O dólar vem aí nos últimos 12 meses, né? Uma queda de 10% comparado ao ano passado, janeiro do ano passado. Teve
A gente chegou a ter esse susto aqui de bater 6,23, né? Mas veio caindo aí 10% nos últimos 12 meses e esse ano já está com quase 5% de queda, abrindo uma oportunidade de voltar a comprar os ativos. E meu plano esse ano é voltar aí a investir na nossa parte dolarizada da carteira. E sem delongas, nós já vimos aqui um apanhado rápido de como é que foi os nossos principais índices e vamos para a nossa carteira. A nossa carteira fechou o mês de janeiro com 44 mil, mas essas foram as minhas principais compras, né? As compras de janeiro foram essas, né? Onde tivemos dois marcos muito importantes aqui na carteira, que foi chegar aos 800 cotas do SNEL 11 e 610 cotas do GARI 11, onde em dezembro nós havíamos batido 600 cotas do GARI 11, né? Mas o GARI 11 nós fechamos em janeiro com 610 cotas. E aqui foi as compras. A maior parte foi o SNEL, né? Uma para poder bater a meta aí das 800 cotas, onde eu comprei 20 cotas no dia 7, depois comprei mais 20 cotas no dia 9, 25 cotas no dia 21 e depois mais 15 cotas no dia 23, agora para a gente bater esse marco. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver mais detalhadamente como é que foi esse resultado com os SNEL 11 e conhecer um pouquinho do fundo se você não conhece. Então essas foram nossas compras do mês de janeiro e aqui ficando assim nossa carteira fechando o mês de janeiro com um total de R$ 44.267,75, com a variação positiva de 7,13, né? O total investido da carteira foi, até agora, eu investi R$ 21.321,99, tendo uma variação, um ganho de capital aí, né, de R$ 2.945,76. Esse foi o nosso ganho aí até agora, dando um total de lucro aí da carteira de R$ 7.063,46. Isso em prol da soma dos dividendos recebidos, né? Que o total de dividendos que eu recebi até agora foi R$ 4.117,70, mais o ganho de capital, nós já estamos com um lucro aí de R$ 7.000 da nossa carteira nesses 2 anos de carteira. Esse ano, mês de janeiro, nós completamos 2 anos investindo na bolsa e tem valido a pena. Se você já adiantando na nossa conclusão final, tem valido a pena. Então aqui nossa carteira, né, como eu disse, nós tivemos esse lucro e ela é composta por 69% de fundo imobiliário e 30% de ETFs americanos, que são divididos assim em 8 ativos. São 8 ativos, onde 10 carteiras de fundo imobiliário, né, e ETFs internacionais, onde 5 ativos são do fundo imobiliário, desses 8, dando um total de R$ 30.608,40, com a variação positiva aí de 4%, 4,6%, uma rentabilidade de 23%, quase 24%, e corresponde aí 69% hoje, que o meu ideal é 60%. Eu ultrapassei bastante para aproveitar aí os preços que estavam no mercado. E esses são os ativos, que não vou entrar a fundo em cada um deles, mas vamos passar aqui, que a maior posição é o SNAG, com 650 cotas, aí correspondendo hoje a 16,26% da carteira, seguido por SNEL 11, que a gente bateu as 800 cotas, né, com 15,54% da carteira, com a variação negativa aqui. Estou conseguindo baixar o nosso preço médio, né? O SNAG 11 é o que explodiu aqui na nossa carteira de ETF, de fundo imobiliário, né? Embora ele não seja um fundo imobiliário, seja o SNAG, ele é um FIAGRO. Inclusive vou deixar o vídeo aqui explicando bastante sobre ele, se você não conhece. E nós tivemos uma variação de quase 15% aí positiva, né? Seguido aí pelo GGRC11, o fundo logístico, com 620 cotas, onde ele corresponde a 14% da nossa carteira e tem uma variação positiva de 2,33%. Logo, o GARI 11, com 610, corresponde a 12,11% da nossa carteira, com uma variação negativa, principalmente depois desse anúncio aí da Assembleia para votação aí, que inclusive foi aprovado os 3 tópicos polêmicos, que a gente pode depois ter detalhado aqui um assunto só sobre isso.
E o último aqui da posição dos FIIs é o RZTR11, Fundo de Fazenda, com 50 cotas. É o que está paradinho um tempinho aqui da carteira, mas tem uma variação positiva aqui de 11% e correspondendo a 11,13%. E esses são os fundos imobiliários da nossa carteira, que são 5. Eu pretendo chegar até 10, mas esse ano eu pretendo colocar pelo menos mais 2 aqui, chegar a 7. E aqui são os ETFs internacionais, que tem um destaque muito interessante aqui, né, que eu tenho aqui o VO, que acompanha o S&P 500, tem uma variação positiva de 14,24% e uma rentabilidade de 67%, que é o ativo mais antigo da minha carteira, foi o primeiro que eu comprei aqui em janeiro de 2024, então a rentabilidade já tem bastante tempo, correspondendo a 17% da nossa carteira, com um total de $1.457,96. O que se destacou esse mês foi o VEA, é um fundo, um ETF americano que investe nas maiores empresas do mundo. Tem mais de 3.600 empresas, se não me engano. A gente, inclusive, vai ver um vídeo explicando sobre esses ETFs na nossa carteira. E ele é exceto Estados Unidos, ele não compõe os Estados Unidos e não entra os mercados emergentes. Então, as melhores empresas do mundo, exceto os Estados Unidos, né, que já está composto no VO, por isso que tem essa estratégia, ele teve uma rentabilidade interessante, olha, cresceu 19,57% e chegando a $1.044,34. E também o que estava no vermelho mês passado, o VWO, que é os mercados emergentes, viu? A mudança da grana pelo mundo, como é que movimentou o VO, ele cresceu, mas menos, aí depois cresceu bastante aqui o VEA, né, o VEA, e seguido aqui o VWO mais tímido com 10,75% de crescimento. Olha que é a nossa posição da nossa carteira hoje com $129. E o que se destacou aqui na nossa carteira de ETFs foi justamente esse ativo aqui, fazendo com que aumentasse a posição dele, eu vou tendo que recalibrar esses outros dois de cima aqui nos próximos aportes, né? E essa foi a nossa composição da carteira. E chegamos à parte dos dividendos, né? Quanto foi que eu recebi, qual é a projeção, né? Como é que vai ser a parte dos ETFs? Os ETFs, não, meu foco não é dividendos, mas eles pagam. E no mês de janeiro nós fechamos aí com R$ 322,30, né? A gente vai ver aqui embaixo, mais detalhado, que foram somente fundos imobiliários, os ETFs, a previsão de recebimento é em março, né? E nós já podemos ver que nós vamos chegando aí aos últimos 4 meses, janeiro, dezembro, novembro e outubro, nós ultrapassamos a casa dos R$300, inclusive agosto, né? Mas agosto ainda eu tinha ações aqui na carteira ainda e os REITs. Mas depois foi só fechamento de novembro, os fundos imobiliários. Aqui de novo o fundo imobiliário passando dos R$300, mais os ETFs. Novamente, mais de R$300 os fundos imobiliários. Então, eu fiz com que a nossa régua subisse. A meta era R$300 por mês, mas já atingimos, né? Daqui para frente, mantendo isso de R$300, eu subi a régua para a nossa meta para 2026 de R$400 por mês de dividendos. Nós já batemos a meta de 200, então nós já alcançamos 65% da meta nova aqui de R$400 por mês com os fundos imobiliários, né? Então a gente viu aqui. E se eu não aportar mais nada, só com fundo imobiliário, ainda sem considerar os ETFs? A nossa previsão para esse ano, né, é de R$322,20 vezes 12. Então a previsão desse ano de receber R$3.866,90, que já é a maior, quase o dobro, ou melhor, quase R$1.000 a mais que o ano passado. Mas a previsão já de fevereiro é receber 330. Então, né, batendo esse meta aí, porque eu já vou reaportar esses dividendos no início do mês e já vão receber o que comprei esse mês com o mês que vem. Então, a gente deve chegar em 330 com os fundos imobiliários. Ainda tem os ETFs que só vão entrar em março. Inclusive, eu até separei aqui um programa que eu uso para controlar a carteira internacional, porque no Investidor 10 eu só consigo ver em reais. E aqui eu consigo ver a carteira em dólar e em real também, em euro, qualquer moeda. Então, a nossa carteira em dólar, nós tivemos um crescimento aqui de 12%
12% desde o início. A carteira andou um pouco de lado por um período, porque eu tinha REITs, o REITs ficou bastante tempo andando de lado, recebi bons dividendos, mas estagnou um pouco a carteira, por isso que eu mudei a estratégia para focar nos ETFs e ter uma carteira realmente global, para ter exposição a todo o mercado internacional, e nós tivemos esse crescimento. Esse ano nós tivemos um crescimento aí de 12% também, aqui, na verdade, 12%, e aqui foram nossa posição, que a gente já viu lá no Investidor 10, aqui foram os dividendos que eu já recebi, né? 2024 eu recebi $28, 2025 $64, 2026 a previsão é $40,70, que a gente pode ver aqui mais detalhadamente, quem vai pagar. Lá em março, o VO e o VEA, aí depois vai vir aqui, ó, o mercado desenvolvido, o VWO, e aqui, ó, provisionado. Isso aqui é só uma provisão dos 3, o maior valor previsto de receber lá em dezembro, como foi ano passado, né? Mas aqui vamos ver os aportes novos, esses números vão ser diferentes. Mas aqui é a previsão de receber $40,87 com os ETFs internacionais. E tá aí a nossa carteira, o fechamento de janeiro de 2026. Me diga aqui nos comentários como foi o teu fechamento aí. Foi positivo? O que você recebeu de dividendos? Já conseguiu aumentar? Você já viu uma valorização maior acompanhando o IFIX com os seus fundos imobiliários, se você investe em imobiliário? E se você investe no exterior também, quais são os ETFs que você tem aí, quais são os ativos internacionais, tá ok? Inclusive, se você não é inscrito aqui no nosso canal, te peço para se inscrever aqui rapidinho, botãozinho rapidinho, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, dar um like, porque vai ajudar muito. E a minha conclusão, que eu já adiantei, se valeu a pena ou não toda essa mudança na estratégia, tá valendo a pena, porque eu estou conseguindo fazer renda com os fundos imobiliários já, viu? Já passamos de R$300. Isso já está fazendo com que eu compre uma média de 40 cotas por mês, né? Já a bola de neve já funcionando. E os ETFs americanos, a rentabilidade tem sido explosiva, que já chegou a mais de 50% da nossa carteira aqui com os ativos internacionais. E olha que eu não estou sem aportar na carteira internacional desde mês 10. Mas esse ano começo novamente. Então, valeu muito a pena. E se você esteve comigo aqui, deixa aqui nos comentários se você já tem algum desses ativos na tua carteira. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui para você acompanhar também. E a gente vê no próximo vídeo. Até mais.